O cangaceiro Corisco convida Lampião para uma grande empreitada, que lhe daria muito resultado financeiro. Lampião analisou os prós e os contras e aceitou. Risco existia, como em todo ataque. O plano era assaltar um trem ferroviário com carregamento de açúcar. O trem de ferro teria exatamente 20 vagões lotados de saco de açúcar. O plano não era roubar os sacos de açúcar, mas o que tinha escondido dentro do 7º vagão do trem. Corisco disse a Lampião que um coiteiro seu de confiança descobriu um plano de um carregamento de ouro puro. Era aproximadamente 80 quilos de ouro puro, 18 quilates. Este ouro sairia escondido entre as sacas de açúcar em uma locomotiva de São Luís do Maranhão e entraria em terras pernambucanas rumo à capital Recife. Então Lampião marca um encontro reservado com Corisco e o seu coiteiro. Depois de uma semana, acontece o tal encontro na fazenda Piripau, do coiteiro de Corisco chamado Zé Calu, que tinha um sítio muito bonito à beira de um ribeirão. Quando chega Lampião com 30 cabras armados até os dentes, foi recepcionado tal qual um rei ou um chefe de estado. Lampião apeia de seu cavalo e um vaqueiro de Zé Calu pega as rédeas do cavalo de Lampião para dar água e o colocar na sombra. Lampião agradece ao rapaz pela gentileza e entra na varanda da casa, quando todos se levantam das cadeiras e tamboretes, em respeito e reverência ao rei do cangaço. A presença de Lampião causava vários sentimentos, de medo, de respeito. Era uma figura carismática. Lampião toma um belo café com queijo, pães, bolos e biscoito, e então Lampião disse: "Tá tudo muito bem, tudo muito bom. Agradeço pelo café. Mas vamos ao que interessa, né? Onde vamos conversar nós três?" E o coiteiro Zé Calu convida Lampião e Corisco para conversarem reservadamente em um lugar anteriormente preparado, nos bancos debaixo do pé de umbu, onde tem boa sombra e vento fresco, e ninguém iria escutar o assunto tratado ali. Começa a reunião e Lampião diz: "Primeiro, eu quero saber o valor da mercadoria. Já sei que é ouro. Quem descobriu e como descobriu? Eu quero detalhe. Não gosto de pisar no escuro, não." E então o coiteiro Zé Calu disse: "Capitão, eu tenho um espião dentro do quartel. É o meu sobrinho Bira, que trabalha no quartel de Jeremoabo como faxineiro. E por isso tem acesso à sala dos oficiais e coronéis para fazer a limpeza, né? Então, um certo dia, este faxineiro, meu primo, estava dentro do banheiro da sala de reuniões, quando 3 coronéis entraram na sala, se sentaram à mesa e começaram a planejar o transporte do ouro, produto da corrupção do governo, propina para parlamentares, governadores, prefeitos, militares e coronéis, fazendeiros, e deram detalhes do transporte de ouro." "Certo, mas qual é o detalhe do transporte de ouro e o plano dos macacos?" "Um trem de ferro vai sair de São Luís do Maranhão carregado de açúcar. São 20 vagões e no 7º vagão, contando do primeiro ao último, está escondido debaixo do saco de açúcar uma enorme caixa com 80 quilos de ouro puro, 18 quilates. E os militares decidiram não enviar escolta não, para não chamar atenção, entende? Porque ninguém iria roubar um trem
com milhares de sacos de açúcar pesado e com pouco valor. O trem vai passar na estrada de ferro, por aqui perto, 2 léguas, daqui a 3 dias na parte da tarde. Os macacos graduados não são besta não, viu? Bem pensado. Ninguém ia desconfiar de um trem carregado de açúcar e sem escolta. Ninguém ia pensar que tinha alguma coisa de valor ali não. Mas eu não posso confiar na palavra de um cabra que eu não conheço. Então seu sobrinho que escutou o plano, vem comigo. Se for uma armadilha, ele vai ser o primeiro a ir pra vala. Sim, meu capitão. Eu vou mandar buscar o Bira e com certeza ele vai com o senhor. Então Lampião, discretamente, depois da reunião encerrada, chama Corisco para um lado e diz: Corisco, vamos cortar umas árvores, segurar na corda, entendeu? E quando o trem aproximar bem perto, corta as cordas e a armadeira vai fechar o caminho do trem. Aí nós domina, entendeu? Vamos no 7º vagão, pegamos ouro. Mas não quero que mate os trabalhadores do trem não. Eles são inocentes. Não devem nem estar sabendo que carrega ouro. Então o bando de Lampião e o bando de Corisco preparam as armadilhas. Em vez de uma árvore cortada e segurada pelas cordas, cortaram 3 árvores, no caso de dar algo errado. Estavam 40 homens de tocaia, 30 homens de Lampião e 10 homens de Corisco, na beira da estrada do trem de ferro. E mais ou menos lá pelas 3 horas da tarde, lá vem o trem de ferro, fumegando como toda Maria Fumaça. E ao se aproximar do local, Lampião ordena cortar as cordas que seguravam as árvores já cortadas. E o condutor da locomotiva freia o monstro de ferro, que ainda se esbarra nas toras de madeiras caídas sob os trilhos. O bando ataca a cabine da locomotiva, amarra os condutores e os cabras começam a revirar o 7º vagão carregado com açúcar. Era muito açúcar, mas lá no fundo estava uma enorme caixa. Retiraram a caixa de madeira e quando abriram, o brilho do ouro ofuscaram as vistas de todos. Lá estava o carregamento de ouro, origem de propinas e corrupções de toda ordem. Então Lampião disse: Olha só, que beleza, que maravilha! Isso tudo ia para as mãos dos bandidos do Estado. Agora essas belezinhas vão para as nossas mãos. Então, quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Mas Lampião queria prejudicar ainda mais o Estado corrupto. Mandou 10 cangaceiros seguir viagem com o trem de ferro e em todo lugarejo mandava os condutores pararem o trem e chamavam a população para pegarem os sacos de açúcar de graça, em nome de Lampião, o governador do sertão. Era uma farra, jumentos e carroças levando as cargas de açúcar. Até que todas as cargas foram doadas às populações de pequenos lugarejos pobres da Caatinga. Aí os cangaceiros tomaram cavalos de fazendeiros e voltaram para o coito, e disseram a Lampião que a ordem foi cumprida, e os milhares de sacos de açúcar foram levados pelos pobres dos lugarejos. Lampião então entrou em contato com um dos maiores fazendeiros do Nordeste daquela época, o coronel Zé Praiano, e trocou o ouro que assaltou do trem por 900 contos de réis, uma fortuna incalculável. Essa troca interessava muito ao coronel, pois lavaria seu dinheiro, certamente de propinas também. Abriria uma pequena mina de ouro e estaria o ouro regulamentado. E então Lampião reuniu todos os seus 30 cabras e os 10 cabras de Corisco que tinha sob o seu comando
e deu 10 contos de réis para cada um, mas que não eram para serem usados somente com putarias e beberranças, é para comprarem sítios fora da área do cangaço, para que eles protegessem as suas famílias, tão perseguidas pela polícia. Lampião sempre ficava com a metade do produto de roubo, e a outra metade com Corisco, que pagou muito bem ao seu coiteiro e ao seu informante sobrinho, o Bira. É sabido que Lampião tinha negócios fora da zona do cangaço. Relatos contam que o rei do cangaço aplicava sua parte, que geralmente passava da metade dos roubos e extorsões, em zonas fora do cangaço. Era fazendas de gados em Goiás, engenho de açúcar em Minas Gerais, fábricas de calçados de couro e contas bancárias em nomes de laranjas, coiteiros de extrema confiança. Esse golpe quase mortal na corrupção dos componentes do governo gerou brigas severas entre os ladrões e corruptos daquela época, gerou desconfianças, partidos políticos aliados se separaram, coronéis fazendeiros acusavam os oficiais da polícia por roubar o ouro. Houve até mortes. Nos jornais eram publicados todo tipo de desavenças entre polícia, parlamentares, prefeitos, coronéis, fazendeiros e até com o governador. Mas ninguém podia dizer que o motivo das desavenças era o sumiço do açúcar e do ouro, que serviria para pagar propinas. Então ficou o dito pelo não dito. Dizem que Lampião ria lendo os jornais, esperando. Ria como um louco da bagunça que a sua ação provocou e sempre repetia a velha frase: quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, comente o que pensa, se inscreva no canal, porque eu fui!